Olá, olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda. Sabadão, 10 horas 32 minutos. E eu tenho o privilégio de estar aqui conversando contigo sobre maternidade. O que será que acontece com a cabeça da mulher quando ela se torna mãe? Eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês o tempo do Dr. Pedro Chestatsky. Ele é neurologista, PhD em Harvard, tem um currículo impecável e é autor do best-seller Medicina do Amanhã. A última entrevista que eu fiz com ele foi avassaladora. Depois fomos para o Zen Club, fizemos o podcast do Zen Club, o Zencast também, uma avalanche de comentários positivos. E agora, como eu estou grávida, eu insisti com o doutor para a gente poder falar sobre o assunto saúde mental, saúde emocional, enfim, o que acontece no cérebro da mulher quando ela vira a chave para a maternidade. Então, vou dividir a tela aqui com o doutor, que já está aqui, e está junto com a esposa à espera iminente do nascimento de mais um bebê na sua vida. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Isabela? Tamo junto nessa jornada de mãe e pai, né? Nós estamos grávidos. Então, eu te agradeço imensamente por essa oportunidade de revisar esse assunto fascinante, que é o cérebro na maternidade. Então, é um prazer estar aqui, viu, Isabela? Doutor, obrigada por ter me incluído na sua agenda nesse sábado, às vésperas do nascimento. Exato. Mas sabe, Isabela, que eu não sei se rola contigo. Tu tá me ouvindo bem? Sim, muito bem. Eu prefiro até trabalhar, entre aspas, enfim, trabalhar no sábado de manhã do que na sexta de tarde. Eu acho o sábado de manhã um dia especial. Ainda mais hoje, ó, tá lá, tá sol, tá aqui o Lucas brincando com o colchão. Te prepara, hein? Te prepara. Tá aqui a Tati também te mandando um abração, um beijo. Querida, olha, gravidíssima. Gravidíssima. Então a gente está com 38. Tu estás com quanto, Isabela? 26 semanas. 26? É, porque eu vi que a tua barriga ali já tá uma barriga de respeito, né? Já tô bem grávida, doutor. Ah, que aquela vez que a gente fez, ainda tava pequenininha a barriga. Tava. Mas, como eu digo, cada dia mais grávida. E cada dia, É, doutor, a ficha está indo mais. E sim. conforme a ficha está indo, muitas mudanças vão tomando outra proporção. É por isso que eu queria trazer esse assunto, que é para mulheres que estão grávidas, para que elas pensam, para pais, para amigas. Aos olhos de quem está fora, doutor, a maternidade parece natural. Não, a mulher engravidou, ela vai se virar com todas as crianças, mas não é só a estresse, não é o peito. Acontece muita coisa na nossa cabeça. Muita coisa. E eu E, ó, queria, então, trazer para a gente poder falar sobre isso, quais são ações do cérebro, né, neurologicamente falando, para uma mulher realmente virar a chave e entender que, uau, nós vamos conseguir. não, sabe que existem três grandes momentos de virada de chave do cérebro na vida de um ser humano. A primeira delas é a chamada poda neural, que ela segue durante, começa no terceiro, quarto ano de vida, mas lá até os 18 o nosso corpo ele tira as arestas do excesso de neurônios que a gente tem. É a poda neural. O segundo momento mais marcante de uma vida de um ser humano, onde existe, né, um abalo cerebral, para o bem, claro, é quando a gente se apaixona. Que é bem interessante, os estudos de paixão, eles veem que são traços, tem um pouco de mania, da hipomania, tipo bipolar, tem um pouco de Alzheimer, porque a gente fica meio bobão. É incrível como tem vários segmentos assim de distúrbios, entre aspas. É um vendaval.
Mas o vendaval maior está vindo. Ele vem em 3 fases, que é no caso, assim, o cérebro da mulher, ele é analisado, de acordo com a neurociência, em 3 fases. A fase da gravidez, a fase do parto e a fase da lactação, que é o pós-parto. São 3 fases distintas que hoje eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece no cérebro em cada uma dessas fases. Então, por exemplo, tu estás na fase da gravidez. É uma fase comparável a quando tu te apaixonou e quando tu era lá criança e depois adolescente, a poda neural. Inclusive, tem estudos dizendo que na gravidez existe uma certa poda. Olha que interessante. Existem alterações aqui no estudo holandês e espanhol que detectaram uma mudança na substância cinzenta da mulher, que há uma redução simétrica na substância cinzenta. O que é substância cinzenta? Olha só, o neurônio tem o corpo, assim, a central, tá? Imagina uma bola e tem um rabo, que é o axônio, que ele manda, envia as mensagens desse corpo neuronal, que é onde tem ali a central, da célula do neurônio. Pois a substância cinzenta é o corpo. É a parte principal. A substância branca é o rabo. Ambas são importantes. Mas na mulher, a substância cinzenta ela é reduzida simetricamente. Num estudo feito com 250 mulheres. Isso na prática pode provocar o quê, doutor? Aí que tá. Olha a natureza, a sapiência, né? Ao reduzir a substância cinzenta, e isso explica um pouco da desatenção da grávida, que volta e meia, putz, esqueci isso, esqueci aquilo. Memória né? Exato. Porque essa redução é para que a tua atenção esteja 100% focada no teu filho. Então, a natureza, ela não contava que nós tivéssemos compromissos profissionais, lives que eu tenho que me lembrar. Não, meu amigo, a natureza ela foca no filho. Claro que a gente se adapta. Então é bem interessante. E essas alterações, algumas delas, é essa volta depois da gravidez. Mas tem, olha que bonito, algumas outras alterações, aí já de substância branca, que são irreversíveis. Isso significa que a mãe vai estar sempre focada no filho. Tá. Eu me lembro de uma cena dos meus avós, estavam com 70 anos, 80, 70 anos, e meu pai tinha 50, 60. Hoje meu pai está com 75. E que ele foi no banco, lá na praia, tirar um dinheiro, é a época do banco. E ele se atrasou, enfim, porque havia uma fila. E os meus avós pegaram o carro e foram lá ver o que tinha acontecido. Então, de proteção, doutor? Que proteção. Esse... Meu pai, mesmo com seus 50 e poucos anos, e meus avós ali com seus beirando os 80, estava indo lá atrás dele para ver o que tinha acontecido. Então, assim, é realmente algo, é uma explosão cerebral. E eu vou mostrar aqui para vocês visualmente como é que fica o cérebro. Bem legal o artigo que eu encontrei. Te agradeço por esse desafio e aprendi muito com isso. E com certeza isso vai servir para o aprendizado da Tati agora, nós, nesse momento, para ti e para todos que estão nos escutando, né, Isabela? Sim, sim, exatamente. Doutor, eu vou, antes de continuar, eu vou só desativar os comentários para que a gente possa... Se alguém tiver alguma pergunta, envie aqui na... E assim que for possível, eu trago você aqui para a minha conversa com o doutor Pedro. Então, o que eu entendi até agora? Que o momento da gestação, ele provoca, então, mudanças realmente neuronais. Provoca mudança. Não é coisa da nossa cabeça. Neuronais, quando a gente fala neurônio, a gente fala no microscópio, né? Mas também estruturais. Ou seja, a ressonância magnética funcional detecta alterações muito marcantes. E olha que interessante nesse estudo, 250 mulheres, um estudo feito na Holanda com Barcelona. Até me deu saudades de Barcelona, né? Eu morei 2 anos lá. Aí,
Eles avaliaram também os pais. Sabe o que aconteceu com o cérebro dos pais? Ótimo. E eu tô com uma camisa aqui, ó, super pai que eu ganhei, ó. Que graça! No entanto, não aconteceu nada, Isabela, Só no com as cérebro mulheres. dos pais. Tá. Ou seja, a devoção do pai ela é muito mais cultural, né? Muito mais assim de comportamental do que anatômica. Entendi. Mulher muda, então, na anatomia mesmo. A anatomia muda. E é Uau. tão forte que fica irreversível essa anatomia. Esse cérebro, desculpe a analogia, mas é como se ela tivesse tido uma lesão, um pequeno AVC ali, uma cicatriz do bem, obviamente, que garante a espécie, né? Porque eu fico pensando, se não fossem as mães, quantas vezes aqui o Lucas teria caído, teria pego gripe, porque os pais são meio desligados nisso daí, eles não têm essas alterações do cérebro. Eu sei que isso aí pode ser utilizado como desculpa, né, de alguns pais. Ó, não vem com essa, tá? Do tipo assim, é meu cérebro, não sou eu o culpado. Mas, na verdade, gente, é bem interessante assim, os pais então têm que ter uma atenção redobrada. Sim. Porque se o cérebro deles não está conspirando para esse cuidado, então tu tem que ser proativo. Então, pais, atenção, pais que estão aí nos ouvindo. Nesse momento, as mulheres estão chamando. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ouve aqui, vai ficar gravado. Ouve aqui. Gente, muita atenção, dedicação. A gente tem que realmente... Não é uma coisa inata do homem. A gente vê isso na natureza, né? Os leões vão embora. Inclusive matam os filhotes da outra prole. Os É danado isso. Os gorilas, né? Os bonobos lá que fazem seu filho e depois caem fora. Então, gente, somos seres humanos evoluídos, o nosso neocórtex, né, que se desenvolveu nos últimos 200 mil anos, que nos fizeram ser animais diferentes dos animais do resto da natureza. O Homo sapiens tem 200 mil anos, mas o cérebro dele vem evoluindo há 2 bilhões de anos. Então, esse refinamento maravilhoso, ele não pegou o homem. Só a mulher por enquanto. Só a mulher por enquanto. Tá boa. Isso é interessante estar dizendo. Com esse novo reposicionamento do homem, porque meu pai, não sei se o teu aconteceu, mas meu pai nunca trocou uma fralda. E nunca foi numa reunião de colégio. E é interessante que esses tempos eu perguntei para minha mãe, né? Mãe, tu te ressente com isso? Com o fato do pai nunca ter ido numa peça teatral de final de ano da escola, coisa assim? Ela disse, não. Era normal. Era normal. Exato. Havia uma sintonia nesse contrato matrimonial, né? E hoje o pai está querendo participar. Sim. Eu já troquei aí, amor. Tô falando com a Tati aqui que tá aqui atrás, mas é uma fralda para cada um. Exato. Tá, ó. Tô mentindo? Controla ali o número de fraldas. Mas. Tá validando, né, querida? Eu não tô ouvindo. Tu tá com fone. Peraí. Colocou o fone, eu não tô ouvindo. Então, bom. Muito bom combinado, cada um com uma fralda. Sim, não, eu controlo todo. Depois que ele chega, é só com ele, não tem essa mais. Mesmo. Já combinei com enquanto rolar a amamentação, eu amamento e ele coloca a fralda, dá banho e faz todo o restante. Isso. Exato. E não era assim, era longe de ser assim, né? O homem era o provedor. Só provedor. Só que com essa nova onda do pai participativo, talvez daqui a alguns séculos, né, já tenhamos algumas alterações do nosso cérebro previstas para isso. Então, realmente o ambiente molda o homem molda o ambiente. E claro que isso vai levar algumas gerações, mas isso é um momento bem legal, que é o momento do desapego, né? Se a gente não desapegar de bens materiais e daquela coisa de ter 2 carros, 4 casas e não sei mais o quê, que era o que acontecia, né? Eu me lembro, meu sonho era ter um carro, né? E eu passei 5 anos sem carro agora, não me fez falta. E os jovens não estão nem aí para essas coisas. Aliás, então, eu acho que Fala. Por favor, depois eu trago um dado interessante. Não, eu acho que uma nova legião de pais tá surgindo aí, né? De pais mais presentes e, consequentemente, um mundo melhor, né? Porque é sempre bom ter os 2 toques, né? O toque feminino e o toque masculino,
para a formação de bebê. Mas, mesmo sabendo que casais homoafetivos podem criar uma criança da mesma forma, com os devidos cuidados. Então, isso não quer dizer que existe uma regra para isso, né? Até porque somos inteligentes suficientes para saber o que a criança precisa. Perfeito. Doutor, só um dado aqui curioso, né? Como você disse em relação ao carro, estava conversando com um jornalista essa semana, ele me disse que agora a minha carta é 6 anos. Olha só que interessante, que dado, hein? Provavelmente, eu tenho 40, que 18 anos, a minha carteira, o início da minha carteira de motorista é no dia 1º de fevereiro, dia do meu aniversário. Exato. Um dia depois do aniversário, né? E agora, só a média é de 26 anos. Mas, doutor, vamos voltar lá. Isso eu trouxe só para mostrar como as coisas mudam. Né? Sim. Tudo vai mudando. Então, bom, os neurônios, eles sofrem alterações estruturais, inclusive. Mas a coisa que Pedro é o seguinte: aos olhos de quem ora, faz todos os recursos para passar por essas adaptações, essas mudanças, porque são muitas. Uma coisa que eu ouço frequentemente é assim: se existe um ouvido estressado, é o ouvido da grávida. Porque todo mundo fala um monte de coisa. E ela, especialmente para a primeira gestação, ela está fazendo o melhor que pode. Está lendo, está filtrando muito bem as fontes de informação. Mas mesmo assim, não é suficiente para ela ficar... Tá tudo bem. Existe uma preocupação, um medo. E é isso que eu queria entender contigo. Sabe? Ou seja... ok, nós mulheres vamos gerar um outro ser humano, eu já amo esse ser humano, mas mesmo assim, essas oscilações hormonais, elas interferem na saúde mental? Sim, aí nós vamos falar de relação entre hormônios e cérebro. O cérebro, ele é regido pelos hormônios. Eu costumo dizer que, sabe qual é a substância mais letal da humanidade? Pode dizer assim, arsênico, botulismo. Não, é a testosterona. Não, volta. Breaking news. Pera lá, volta tudo. Como assim, doutor? A substância mais letal da humanidade, responsável por guerras, por mortes, homicídios, torturas. Vizinho brigando, batendo o outro vizinho, o cara na rua sai do carro e mata o motorista porque bateu no carro dele. Isso é testosterona. Que tinha no Napoleão, que tinha no Júlio César, que tinha nos caras lá do Adolf Hitler, que tinha no Mussolini, no outro, aquele outro, que é o pior de todos, né? Que é o nome do russo, aquele... Stalin. Esses caras eram totalmente entorpecidos pela sua própria testosterona. Então, é um machão, né? Isso é muito tóxico. Está se discutindo muito isso hoje, né? Na masculinidade tóxica. Mas existem outros hormônios que contrabalançam a testosterona. A testosterona é importante, tá? Eu não estou dizendo que não é. Ao contrário, a gente precisa de um grau, né? É aquela velha história, né? O que muda entre veneno e o bálsamo é a dose. Mas muitos hormônios jogam um papel aqui na maternidade, que é dividida, como eu falei, em gravidez, são os 9 meses. O parto é outro momento único, só que concentrado ali naquelas 12 horas em geral, né? Em média, o parto natural, desde que rompe a bolsa, tu tem que nascer em 12 horas. Já vai uma dica aí para ti. É mesmo? Rompeu a bolsa, tem que nascer em 12 horas, tendo contração ou não. Olha que interessante. Aí o que acontece? Romper a bolsa e tu não tiver contração, tu interna e o pessoal, existem drogas que ajudam a estimular a contração. Entendi. Tá? E aí depois vem o pós-parto, né? Que é a fase que muitas mães hoje em dia, infelizmente, não conseguem ter, que é a amamentação. Tá? A gente sabe que
acho que 80%, né, Tati? A gente viu aquela vez, 80% das mulheres amamentam, outras não conseguem, porque tem mastite, porque tem alguma complicação que não conseguem, tá? Isso, mas, de novo, isso é reversível. Mas a amamentação é fundamental não só para o vínculo mãe-bebê, mas também para o cérebro. Porque, de novo, o cérebro ele é estimulado por coisas externas. Então, o suckling, né, a amamentação, a sucção do bebê, libera, por exemplo, ocitocina. Mas a gente já vai chegar lá no pós-parto. Vamos concentrar na gravidez? Sim. Só para quem está chegando agora, eu estou conversando com o Dr. Pedro Chestatsky, neurologista, PhD em Harvard, autor do best-seller Medicina do Amanhã. O conteúdo do livro Medicina do Amanhã é fantástico. Nós já temos uma entrevista aqui no meu Instagram, já está no meu YouTube. E siga o Dr. Pedro, @Dr. Pedro Neuro, que é fantásticos. A gente não vai falar hoje do livro, mas eu já estou deixando aqui uma dica para famoso livro já best-seller, hein, doutor? Parabéns. Obrigado. Nem me fala, Isabela, e tu teve muita mão aí nessa ajuda da divulgação do livro, que está realmente transformando a vida de muitas pessoas. Eu tenho recebido feedbacks assim, muito bonitos. Obrigado mais uma vez. Minha mãe perguntou hoje, como é que eu compro um relógio para medir os passos? Olha, existem vários relógios, tá? Eu, no caso do livro, eu acabei não indicando, tá? Eu uso um Fitbit, mas uma dica de ouro, existe um relógio chinês baratíssimo que eu comprei, inclusive, ali, que eu testei, que se chama Xiaomi, com X, Xiaomi. Tá? Ele é um relógio que custa, acho que 200 ou 300 reais, e hoje o Mercado Livre está entregando em 3 dias. Então, é uma dica de ouro aí para quem quer dar passos, que é, por sinal, o MAP, o Movimento, Alimento e Pensamento, é uma grande ferramenta para garantir a saúde cerebral durante a gravidez, né? Não precisa nem dizer, né? Exato. Para quem não está entendendo o que nós estamos falando, esse é um conteúdo fabuloso que está no livro Medicina do Amanhã. E o doutor, desde da nossa primeira entrevista, ele me disse, para você deixar de ser sedentário, meu pai, hoje, já dei 5.000 passos. Opa, então tu saiu do sedentarismo. Essa é a minha meta diária, de 5.000 para cima. Então, exatamente. Com isso, uma informação para tudo. Às vezes você acha que para você começar a trazer mais qualidade para a sua vida, você precisa fazer grandes transformações. E eu estou considerando, sabe, doutor, pequenos presentes. Quais são os meus pequenos presentes, as pequenas vitórias, né? Mas, legal. Vamos para a maternidade, só estou querendo trazer que o doutor Pedro Neuro está falando sobre a maternidade hoje, porque me despertou mais do que ele falou sobre o que acontece com a mulher. Depois vamos falar sobre o estresse, a interferência do estresse. E Total. Neste momento, você disse que o cérebro é regido pelos hormônios. E uma mulher que fica grávida, lanche de hormônios. Então, vamos lá, olha só. Olha, eu vou mostrar uma figura para vocês que estão nos ouvindo, que ela é super didática, vamos dizer assim. Ó. Embora ela esteja meio complicada aqui, eu vou explicar para vocês. Aqui, ó, gravidez. E olha como todos os caminhos levam a Roma. Todas essas setas, elas estão indo para uma região primitiva do cérebro, tá? Que é o hipotálamo e a hipófise. Esqueçam os nomes. Outra região primitiva do cérebro, que ela fica aqui um pouco mais para o lado, não aparece, é a amígdala. Tá? Que não é a amígdala lá da garganta. É com a amígdala, tem um G ali. Tá? Essa amígdala é aquela estrutura do medo. Tá? E é aquela estrutura que nos deixa atentos, que na pré-história nos salvava dos tigres que saíam lá do meio das plantas. É por causa da amígdala que a gente ou fugia ou lutava. Na grávida, a gente vai ver que essa amígdala está inflada. Por quê? Eu já falei que a substância cinzenta encolheu. Então, o controle sobre essa amígdala, que é sobre o nosso medo, ele é feito pela substância cinzenta aqui da frente. Então, como essa substância encolhe, a amígdala fica super mega
atuante. E é um medo importante, porque vai tornar a mãe vigilante, como se houvesse um tigre atrás do arbusto. Porque o seu filho, o seu bem maior. Então, olha que interessante, tá? A amígdala é o órgão cerebral do medo. E que, por que as pessoas não são dominadas pelo medo? Porque existe um córtex consciente, substância cinzenta, que abafa a amígdala, né? Diz, eu tô com medo que o Covid entre aqui voando na minha casa. Aí o meu córtex diz assim, não, só um pouquinho. Tem a máscara, não é bem assim, existe todos, entendeu? Mas é sempre um duelo entre os dois. A amígdala tá com medo e o córtex racional, calma. Os americanos chamam que o córtex, onde é essa parte aqui com a substância cinzenta, é o adulto da casa. E a amígdala é o bebezão, chorão, sempre com medo de tudo. Então ele tá lá, ele é primitivo, ele fez com que a gente chegasse até aqui, fugindo de leões e de dinossauros, depois leões. Então a gente deve muito à amígdala, só que às vezes ela nos atrapalha. Sim. O telejornalismo, ele vive estimulando a amígdala. Agora, essa glândula tão pequena, posso chamar de glândula? É uma estrutura. Uma estrutura. Essa estrutura é tão importante, tão pequena, o que eu posso fazer para deixar ela menos estressada, seria a palavra? Porque quando fala ou você luta ou você foge, me lembra o estresse, o cortisol. Total. É daí o estresse? Ali que vai estimular a glândula suprarrenal para liberar cortisol. É a amígdala. É uma ordem lá de cima, que vai lá no rim. O rim tem duas glândulas aqui em cima delas, que se chamam adrenais ou suprarrenais. E elas secretam o cortisol, que para quem não conhece é como quem tomar corticoide, né? É um anti-inflamatório interessante, só que se tu faz isso todos os dias, tu começa a danificar os teus tecidos, tecido cerebral, as pessoas envelhecem quando estão estressadas. Enfim, eu falo muito no livro, né, que existem 120 técnicas anti-estresse, escolha a sua, pois a grávida, ela realmente, apesar de ser útil esse medo que ela tem, medo, a gente pode mitigá-lo um pouco, porque senão passa da conta. Porque, como a gente já falou, né, tudo demais é ruim. Até dar passos demais, daqui a pouco eu tô com o meu joelho quebrado. Ô, doutor, e isso faz mal para o bebê também? Total, porque daí esse estresse começa a desviar o fluxo sanguíneo para o músculo da mãe, porque o estresse, ele pressupõe que a mãe vai ter que fugir ou lutar. E aí os músculos ficam todos inchados de sangue para atuar, só que não existe um estresse real, é imaginário. E aí o bebê fica desassistido. Então, de novo, o estresse da mãe minimamente é bom, porque ela vai estar vigilante, se cair, daqui a pouco cai um lustre, ela rapidamente se desvia, porque ela está com essa amígdala inflada. Mas algumas mães são realmente dominadas por isso, então muito cuidado. E aí, qual é a maneira da gente contrabalançar essa amígdala? É tratar bem o nosso cérebro, aqui essa parte, que é basicamente o MAP, né? Mas é uma vida balanceada, é muita verdura, fruta, legumes, são fermentados, muita água. Nós vamos ver aqui agora que o cérebro exige água, porque 90%, olha aí, ó, 90% do cérebro do ser humano, 90% é composto por água e gordura. E esse número 90 também é cabalístico. 90% das substâncias que nos deixam para cima são produzidas lá no intestino. Então a gente tem que comer bem, basicamente. Não exatamente comer por dois, tá? Como diziam as nossas avós. Raramente as nossas avós erravam. Uma delas é a que tínhamos que comer por dois, né? Então aí o que acontecia? Grávidas mega obesas, e que hoje está sendo um problema durante a pandemia, né? Agora começaram as grávidas a ter problemas com o Covid. E quais grávidas? As super obesas. Tá? Então, fechar parênteses. Sim. Então, Isabela, eu não sei, Isabela, tu tem apelido? Bela, Isa? Me chamam de Isa ou de Bela, como você quiser, doutor.
Então tá, não, porque eu me sinto já íntimo de ti. Super, super, mas já somos, né? Porque estamos tão conectados, né? Estamos no mesmo propósito. Doutor, eu tenho o hábito de chamar doutor de doutor, professor de professor, E não porque precisa, mas fica à vontade. maravilha. Doutor Pedro, o estresse, então, ele é um grande inimigo de todos nós, independentemente da gestação. Mas vamos lá. Lembra que eu falei, né? O ouvido da grávida, ele é um ouvido muito estressado, porque tem as demandas, tem as pessoas falando e tem as dúvidas dela. E todas essas mudanças que acontecem no corpo da mulher. E quem está fora acha que tudo é muito normal. Né? E é até difícil de explicar para quem está grávida, explicar essas oscilações hormonais. Então, a amígdala é a responsável, então, para disparar um sinal lá para o rim, para ele liberar o cortisol, que é muito importante em certas doses, mas em excesso vai fazer mal para a mãe e para o bebê. Perfeito. Tem mais alguma outra consequência na mente de uma mulher grávida? Por que muitas mulheres grávidas ficam apáticas, tristes, mesmo querendo? Agora, como muitas mulheres estão me procurando na internet e dizendo: eu estava louca para engravidar, eu engravidei e estou triste. Por que isso acontece? Isso acontece por causa dessa figura que eu vou mostrar aqui, ó. Ah, Olha só. Na gravidez, gente, a gente tem aqui a pregnancy. Então, tava falando dessas estruturas mais centrais. Olha aqui, ó. Humor e cognição. Vai haver um desbalanço. E olha só onde, no córtex aquele que eu te falei, que é o córtex mais novo do ser humano, que controla a amígdala. Como a substância cinzenta reduziu, eu vou ter a amígdala, que está aqui, ó, vamos supor, ela está mais para o lado. Ela vai estar super operante, porque essa parte aqui vai estar meio que desencapada. Então, ela vai dominar a amígdala. Então, ele tem que usar muita razão, e é difícil ser racional nessas horas, para poder contrabalançar esse medo aqui, que é até certo ponto protetor. Tá? Então, os hormônios também regulam os neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Lembram da serotonina, que está dentro dos antidepressivos? Pois há uma regulação dos hormônios liberados durante a gravidez com esses neurotransmissores que são chamados da felicidade, né? Tudo bem, é para ser didático, a gente coloca assim. Então, existe uma certa briga entre eles, o que explica essa oscilação. Agora, outra coisa importante que tu tocou, que é as alterações do corpo. Tem uma pesquisadora chamada Amy Cuddy, que ela fez um estudo brilhante. Tem até um TED dela, que eu sei que tu é TED Talk, né? Tu é TED Talker. Que como é o ela, nome? Amy Cuddy. Amy Cuddy é a AMYCUDDY. Que é o seguinte, olha só o estudo que ela fez. Todo mundo sabe que quando a gente está irritado, vamos dizer triste, tá? A gente está triste lá nos nossos pensamentos, o nosso rosto fica triste, ok? Sim. Ou seja, existe um senso comum de que nossas expressões, nossas posturas, se eu estou desanimado, eu fico meio corcunda, né? Aham. E assim vai. Sim. Mas o que ela... Olha a sacada dela. Tudo bem, os meus pensamentos geram sinais no meu corpo, expressões faciais. Mas será que o contrário não é verdade? Então ela fez o estudo da Power Pose, que é a pose da Mulher Maravilha. Então, é isso mesmo, empoderado. É. E ela viu que 2 minutos dessa postura exerciam influência sobre o cérebro. Uau! É uma via de mão dupla. E aí tu vê, a grávida começa a ter alterações corporais e o cérebro começa a fazer uma leitura daquilo. Então, muitas mulheres se sentem não atraentes, se sentem desconfortáveis com o seu corpo, e afinal de contas, em média, né, são 9 quilos a mais, de 9 a 12 quilos. Enfim,
vai depender muito da cultura que a grávida está inserida. Entendi. Né? Tem mulheres que são mais desapegadas, umas mais apegadas. E isso tudo vai para o cofrinho do cérebro. Tá. Eu vou Então, fazer a live, tá? O tempo inteiro, vou ficar agora. Isso. Muda Então, tudo. muda tudo. Muda tudo. O estudo dela, ela concluiu que as pessoas Tá. que vão para uma entrevista de emprego e vão no banheiro rapidinho e ficam 2 minutos assim nessa pose, aumenta 30% a 40% a chance delas serem contratadas. Ah, fantástico. E depois teve um outro estudo muito interessante que aplicou Botox na testa das pessoas, porque quem está deprimido em geral fica assim, né? E eles deram um Botox e o cara ficou incapaz de ter uma expressão ranzinza. E aí o que aconteceu? Melhorou a depressão, sem antidepressivo. Mas então as médicas dermatologistas vão falar isso também. Já vou falar com já, olha, o Botox aqui ajuda, inclusive, né? Exatamente. Dermato é um psiquiatra. Totalmente. Tá. Muito interessante esse aspecto da postura, porque é como eu falei, a gestação, gente, é inexplicável. Mas ela precisa de muita informação para essa mulher não se sentir desamparada, mesmo perto, porque vocês tá tudo bem, mas não. É o seu corpo pedindo para você ficar assim quietinha e isso vai interferir depois na sua autoestima e tudo mais. Exato. Por isso que se recomenda atividades físicas leves, né? Nada extenuante, porque você vai competir com o fluxo do sangue para o bebê, mas também não uma reclusão total, que é, inclusive, um dos motivos pelos quais a pandemia está levando muita gente à loucura, né? Pela reclusão total. Então, lembrando que no prédio existem escadas, existe pátio, ou existem horários alternativos para a gente poder caminhar de máscara. Então, por favor, gente, não sucumbam. Que palavra feia, né? Não cedam totalmente, não levem a risco essa questão do isolamento, porque é um isolamento de multidão. Você pode muito bem, proativamente, escolher horários e caminhos no qual você, mesmo sozinho, possa circular sangue no seu cérebro e na sua placenta. Doutor, vamos falar sobre isso, então. Eu ia aqui abrir uma caixinha de perguntas, eu já vou abrir, mas nós ainda temos 20 minutinhos, se nós pudermos levar até 11h30, tudo bem? Tudo bem. Eu posso só concluir essa figura aqui, que é rapidinha? Por favor, então, sim. Então, olha só, rapidinho, tá? Gravidez. A grande estrela da gravidez é a placenta. Porque ela vai gerar essas demandas aqui, ó. As demandas de humor e cognição, a preparação para a liberação de ocitocina, que é o hormônio da gravidez, depois eu vou explicar mais, é o grande hormônio. Se tiver que dizer um hormônio é a ocitocina, vai, ó, aumento da ingestão de água, hidratação, e aqui aumento da comida. Embora, cuidado. Mas nada de fazer jejum intermitente e de fazer assim, coisas que tu faria se tu não estivesse grávida. Então esse é o momento. Mas a placenta é que faz com que o cérebro crie essa demanda. E aqui tem o número 2, que eu não vou mostrar agora, porque é mais importante mais tarde, que é a analgesia. Aqui começa... Os neurônios da analgesia já começam a ficar atuantes. Então, se tu belisca uma grávida e uma não grávida, a grávida vai se queixar menos. Que interessante. E já começa a ter, então, uma espécie de um sistema antidor, que, de novo, é lá no fundo do cérebro que ele existe, que é a substância cinzenta periaquidutal. Em inglês chama PAG. Tá? Que fica dentro, assim, no interior do cérebro, que é o cérebro réptil. As pessoas têm que entender que o cérebro ele cresce de dentro para fora, né? Então, há 2 milhões de anos atrás, era só a parte interior do cérebro, e ele foi nascendo como cascas de cebola. A última casca que nós temos tem 200 mil anos.
é nova. Por isso que é chamado de neocórtex. É ele que controla a amígdala, que é aquele bebezão medroso. Tá? Então a gente tem que tratar bem o cérebro para que a nossa amígdala não seja tão afoita e o nosso cérebro saiba dizer assim, pss, calma. Tem que ter alguém, o adulto em casa. E aí, gente, a segunda fase é o parto propriamente dito. Aí começa a ter comportamento materno. Aí sim. Aí se tu quer realmente ter problemas, mexer em vespeiro, tu ir lá pegar a cria da mãe, tu pode morrer, porque realmente assim, tem vários casos até de assassinatos de mulheres que matam alguém que quer pegar o seu bebê e que a pena foi se eu não me engano, a mulher ela reduz 30% da pena se ela mata alguém enquanto ela tá grávida, especialmente no pós-parto, mas já começa no parto. Ela vira bicho. Sim. Só a gente observar, né? Quando você pega numa ninhada, por exemplo, né? Quer pegar um filhotinho, né? A fêmea, ela vira realmente um bicho. Vira bicho. E é o seguinte, olha que interessante, isso aqui tem a ver com ocitocina e prolactina já. E ao mesmo tempo que deixa a mulher leão, vamos lá, mulher leoa, né? Que é o grande paradigma, né? Ao mesmo tempo que deixa a mulher leoa, a mulher, nesse momento do parto, ela tem uma trégua do seu medo e da sua ansiedade. Não há mais espaço para isso. Então, todos aqueles neurotransmissores relacionados com a ansiedade são suprimidos. A natureza, ela dá uma trégua. Por mais ansiosa que tu seja, baixa uma serenidade. Interessante. Porque tudo isso são milhões de anos, né? Então, da mesma forma que a placenta é a estrela da gravidez, quem é a estrela do parto é o nascimento, obviamente. É o nascimento que faz com que haja toda essa cascata de mudanças. E aí vem aqui, ó, analgesia plus. O que acontece lá na barriga, chega aqui, ó, não entra. Eles fecham uma porta aqui para a dor. Então a dor não se torna consciente. Olha que interessante. Tá? Esse Talvez é o parto. seja muitas mulheres, quando sentem muita dor, depois esquecem. Eu tenho ouvido muito isso. E esse é o outro, muito bom tu ter tocado nesse assunto. Essa é uma outra teoria do porquê que a substância cinzenta encolhe. E por que a substância branca depois... A substância cinzenta volta. Mas a substância branca ela fica encolhida um pouquinho. Para sempre. Para a mulher não se lembrar. E para poder ter outros filhos. É isso, senão nenhuma mulher teria mais do que um filho. Acabaria a espécie. Oh, natureza sábia. É natureza muito sábia. Mas são milhões de anos, né, de ajuste. Bota para cá, volta para lá, volta para... É incrível. Esse corpo é incrível. E aí nós vamos para a última fase da maternidade, que para mim é mais interessante, que é a lactação. Tá? E aí também tem muito comportamento da mãe de defesa e agressão, ela fica agressiva, mas ao mesmo tempo de cuidado do bebê. E de novo, ocitocina e prolactina. Tá? Então a grande estrela dessa fase, da mesma forma que na outra fase era a placenta na fase da gravidez, o nascimento na fase do parto, obviamente. Aqui a grande estrela é a sucção. A amamentação. A amamentação que garante todo essa orquestra aqui. Tá? Então, olha aqui, ó. E aí aqui a gente chega... Por que eu acho essa parte interessante? Porque a gente chega aqui, ó. Humor. Tá? É uma fase em que, nos primeiros dias, 50% das mulheres têm uma sensação melancólica, não preenche critério para depressão. Só que nos meses depois, de 10% a 13% evolui para um quadro de depressão franca, que é a depressão pós-parto. Repete, por favor, os números. Tá, então na primeira semana, 2 semanas, 50% dá uma baixa, assim, porque o que acontece?
desliga tudo. E aí tu fica com uma síndrome de abstinência, de tanta vendaval. Parou o vendaval, a paciente fica hormônio manda no cérebro. E ela fica sem muitos hormônios. E aí dá uma queda, uma oscilação bem importante que a gente chama de baby blue. Baby blue. Baby blue. Só que esse baby blue, vou repetir, ele não é uma depressão que exija remédio. Tá? É uma depressão que exige apoio do pai. Por isso que é mais uma função do pai, né, que antes era só provedor, na nossa época, né? Hoje também é um cara que nesse momento ele tem que estar junto. Infelizmente, 10 a 13% das mulheres, nas semanas subsequentes, né, nos primeiros 3 meses depois, podem evoluir para algo mais grave do que o baby blue, que é a depressão pós-parto. Que essa depressão ela é tão complicada que ela fica muito restrita de opções para os psiquiatras, porque não é todo remédio que a mulher pode tomar. Sim. Mas, doutor, qual que é a porcentagem? 50% tem essa sensação de melancolia nas primeiras 2 semanas. O corpo assim, bom, agora o bebê não está mais aqui, tudo que a gente estava produzindo para esse bebê não está mais aqui, é o momento de reorganizar a casa. Isso. E eu melancolia como realmente um momento de introspecção. Vai ser a mãe e o bebê ali, né, na adaptação. E depois, quantas que pode desenvolver para depressão? 10 a 13%. Tá. Vai depender de 2 coisas. História familiar e de como é que está a tireoide. Tá? Então, é sempre... já se pede tireoide antes, né, na fase da gravidez, mas é um momento de considerar repetir o exame aqui. Tá? Porque às vezes dá uma espécie de curto-circuito na tireoide, e hipotireoidismo é um caminho reto para a depressão, né? Então a gente tem que estar atento com isso. E, de novo, né, atento ao MAP. Para quem não conhece, movimento, alimento e pensamento. Que eu já conversei, fiz uma live com a criadora do termo psiquiatria nutricional, que é uma professora da Austrália. Fiz uma live com ela, Isabela, com 15 horas de fuso horário. E ela disse assim que o que eu estava dizendo, o MAP, além de eu dizer que é um anti-inflamatório mais potente, ele é um antidepressivo. O MAP é um antidepressivo, além de ser anti-câncer, anti-tudo. Então é importante aqui, de novo, evitar a reclusão dentro do possível, né? Mas ter uma alimentação balanceada, as 7 pérolas da alimentação, são 7 pérolas que eu falo no livro. E aqui entra uma coisa muito importante, que é a respiração, a meditação, a contemplação. Tá? Aqui ele fala também de aumentar a água, né, nesse momento aqui. E aí tem um problema, às vezes, Isabela, das mulheres não conseguirem amamentar. Tá? Então isso também aumenta a chance do baby blue e da depressão pós-parto. Então a gente tem que estar preparado para isso. Ou seja, se eu sei que eu não vou amamentar, eu vou aumentar as minhas defesas. Eu vou aumentar o meu MAP. Eu vou lidar melhor com as minhas dificuldades, porque tem outra variável aqui que a gente não levava em conta, que são as perdas que a mulher tem. Profissionais, a perda da autoimagem, as incertezas do mercado. Isso tudo é muito cruel com a mulher. Cruelíssimo. Tanto que a gente vai fazer hoje uma estatística de chefes de departamentos, chefes de serviço, políticos. A mulher, acho que pela primeira vez na história atingiu 20%, mas era assim, era 1% mulher. Muito por conta da maternidade, ponto. A mulher e o homem vêm junto na carreira, galgando, junto, até que a mulher fica para trás por conta da maternidade. Isso é um fato, não tem nada a ver com habilidades ou não habilidades, é um fato, a não ser que a mulher renuncie à maternidade. Como muitas fazem, infelizmente, delegam essa problema. Aí é um outro problema lá na frente. Exatamente. Que a gente colhe lá na frente. Exatamente. Como diz um tio meu, né? Carinho demais nunca faz mal.
pode até fazer mal, tá? Mas nada que um psiquiatra, um psicólogo depois não dê um jeito. Agora, carinho de menos, aí sim é uma coisa que deixa marcas, assim, até o sujeito velhinho lá se lembra de como foi tratado. Cicatrizes muito profundas. É. Doutor, a imagem que você trouxe é para entender bem, né? Ou seja, os momentos da gravidez, do parto, da lactação. Deixa eu só botar aqui antes, Isabela, ó, esse é o artigo, ó, preparação cerebral para a maternidade, mudanças adaptativas e comportamentais e do sistema neuroendócrino durante a gravidez e lactação. Esse é um artigo, ó, que foi publicado em 2001, olha só, tá? Desses caras aqui, mas depois eu te passo a referência para quem está aqui nos ouvindo. Sim, e aí vai ser importante que aí eu também compartilho aqui. Tá, legal. Fundamental. E essa informação é fundamental, doutor, para a mulher pedir ajuda. De novo, para ela não... eu não quero que você que esteja nos acompanhando se sinta sozinha diante de todas essas mudanças. O que o doutor Pedro está falando é fundamental para que você passe por um momento de gestação e depois parta, enfim, você viva esse momento com menos estresse. Não é que as dificuldades vão deixar de acontecer, mas para que você busque apoio. Doutor, não é só de pré-natal que uma gestante vive. O que você recomendaria? E aí eu gostaria de dar uma parte da conclusão por conta do nosso tempo. Gostaria que você falasse um pouquinho do MAP, que isso é o que eu posso fazer aqui dentro da minha casa, né? Mas, se mesmo assim eu senti que tem alguma coisa que não está bem, né? Quem eu procuro? Bom, o MAP é essencial para uma gravidez tranquila, porque ela fornece todos os nutrientes e condições, ela deixa o cérebro encorpado para enfrentar tantos vendavais. E assim, gravidez não é um mar de rosas. É bonitinho para quem vê de fora, só que assim, é renúncia, é sofrimento, enfim, mas só que são sofrimentos que, graças a Deus, o cérebro depois trata de eliminá-los da nossa memória, porque vale a pena, tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, MAP, movimento, a gente já falou dos passos, é super importante que a mulher caminhe. Não precisa ir para academia, nem pode agora, né? Depois vem o A, do alimento. Então, lembre a figura de um grego, de um francês, do italiano, do espanhol, comendo. Eles comem gorduras boas para o nosso cérebro, que é composto por gordura. Eles bebem água pra caramba. Eles comem vegetais de todos os odores, humores, cores, texturas. Nosso intestino odeia tédio. Ele precisa disso para produzir substâncias para o nosso cérebro. Os fermentados, nesse sentido, são grandes aliados. Eles também ajudam a compor essa diversidade da nossa flora que se reverte para o nosso cérebro por N mecanismos. Depois nós temos os carboidratos, que são um desafio para algumas grávidas, porque algumas têm fissura por eles. Sem problemas, mas evite-os nas pontas. Tente concentrar os seus carbos, os seus doces, seus chocolates no almoço, que é o momento que o nosso sistema está mais apto a digeri-lo. Aqui, as 7 pérolas todas não são muito recomendadas, porque uma delas é jejum, não é o momento de jejum, tá? Mas porções, não digo pequenas, as porções médias na hora de se servir, porque afinal de contas a gente tem um outro serzinho aqui dentro. E na parte do P, né, MAP passos, M passos, A, alimentação mediterrânea, e P, abraçar no P a meditação. É um grande aliado, porque diminui o cortisol, diminui a pressão arterial, o que é importante para o bebê, que ela não fica, o bebê não fica desassistido, diminui a frequência cardíaca, também é importante para a mãe, porque o bebê vai receber mais aporte, e fundamentalmente ele melhora uma série de regiões do cérebro de maneira estrutural, melhora o hipocampo, por exemplo, então deixa a mulher muito mais atenta aos pequenas nuances, né? A Tati assim, teve várias sacadas, e tu vai ter várias sacadas de que algo está errado. Aí vem o sexto sentido, né?
o cérebro ele tem que estar bem mimado, bem tratado para que esse tipo de sacada ocorra. Sabia que tem um estudo que a mão da mãe é mais precisa do que um termômetro para detectar febre no bebê? Interessante. É. Então, parece mágica, mas a gente tem que estar com o cérebro saudável para isso. Então, esse é o MAP. Agora, outras coisas assim que nos deixaram claro ser importantes é ter uma rede, né? Ter uma rede de amigos, uma rede de apoio, porque imprevistos ocorrem. Daqui a pouco tem que ir no médico por outro motivo, com quem fica o bebê. Enfim, nesse sentido, a infoterapia é a maior amiga. Nós temos um livro que nos ajudou muito, né, amor? Traz aqui para nós o livro. Esse livro nos ajudou muito, ó, para quem está grávido ou quer entrar. Foi a nossa obstetra, né? Inclusive, até gostaria de falar o nome dela, que é Ana Luísa Verwanger, grande obstetra, tá? Que é esse aqui, ó. Esse livro aqui eu recomendo, que é esse aqui, ó. Eu não sei se tu tem aí, Isabela. Não. Gravidez dia a dia. Isso. É um livro que, olha só, eu vou abrir uma página assim, ó, que ele vai dia após dia, ó, de gravidez. Interessante. O que ocorre? A sua 7ª semana. Depois tu entra na 18ª semana. E assim vai até o final. E depois tem dicas de pós-parto. Tipos de parto. Que parto é esse? Acho que é o de cócoras aqui. Bom, enfim. Eu não tinha lido aquela página. Mas é um livro bem legal também, que pode ajudar com informação. Né? Informação, tu é a melhor pessoa para dizer, né? É remédio. A informação correta. Correta. Esse livro foi escrito por uma universidade inglesa, que é University College Hospital of London. E os caras sabem, né? Excelente. Gravidez dia a dia. Doutor Pedro, o que eu posso lhe dizer? Que bom que o Fernando Rocha nos conectou. É verdade. Quando ele me falou sobre você, eu confio muito no Fernando, eu sabia que seria uma relação duradoura. Então, eu te agradeço profundamente pelo seu tempo. Teríamos muitos assuntos aqui para falar, mas quero respeitar o seu tempo, que está acompanhando. Recomendo o seu livro para todas as pessoas que querem viver uma vida que vale a pena ser vivida. O livro do Dr. Pedro foi lançado há pouco tempo, já é best-seller, Medicina do Amanhã, editora Gente. E para quem está nos acompanhando, siga o doutor, @Dr. Pedro Neuro, para você acompanhar as dicas fantásticas, né, as informações fantásticas que o Dr. Pedro compartilha. O sonho, talvez, de qualquer pessoa é conhecer, poder ter um doutor desse pertinho, né? Mas, se não é possível, então vamos nos aproximar do conteúdo, do livro, que já vai ser um grande ganho na sua vida. E desejo, por fim, doutor, uma excelente hora, boa hora para você e para a Tati. Pra tia Tati, ó. Tati, boa hora. De carrinho. Que linda. Boa hora para você. E aqui é o Lucas, ó. Que lindo. Fala oi, Lucas. Fala oi, Fala amor. oi. Amor. Tá muito sério. Fala oi. Tá, bom, ele tá muito compenetrado. Claro, tá concentrado com o que importa, né, querido? Obrigada. Mas, Isa, olha, tu é uma pessoa iluminada que tu catapulta, tu bota as pessoas para cima e conecta elas com o mundo e acho assim que a minha trajetória mudou muito depois daquela nossa live. Então te agradeço o Fernando Rocha, agradeço a Isabela, e mais essa oportunidade, não só de contribuir, mas também de ter estudado esse tema, que eu passei toda semana em cima dele e que eu não tinha isso em mente, tá? Porque o saber é sempre um processo contínuo. Ninguém sabe tudo, não vai saber, e se souber é porque não sabe. Então, obrigado por isso, viu? Doutor, sinto um abraço demorado, apertado, de muita gratidão.
saúde para você. E E sorte nas nossas gravidezes, muita sorte. vamos em frente. Aproveite o dia. Tchau, tchau. Tchau, querida. Grande beijo. Excelente conversa com o Dr. Pedro Chestatsky, neurologista, autor do livro Medicina do Amanhã. E eu vou fazer aqui um comentário. Se você quiser escolher um livro esse ano, a partir de agora, né? Ah, que eu vou me dedicar agora? Quero pegar um conteúdo que eu não me arrependa, que vale a pena, independentemente da sua idade, do seu contexto de vida. Vai ao livro do Dr. Pedro, Medicina do Amanhã. A saúde não está nos consultórios, a saúde não está nas farmácias. O Dr. Pedro traz uma linguagem extremamente acessível, acolhedora e doce. Vou usar essa palavra, Dr. Pedro, é doce, que é tudo que nós precisamos. Informações corretas, sendo ditas de uma maneira em que o nosso cérebro vai ser mimado. Eu adorei isso que ele falou. A gente mima tantas pessoas, né? Vamos mimar, então, o nosso cérebro com uma informação que vá nos nutrir e não nos inflamar. Combinado? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Eu volto mais tarde, não aqui no Instagram, mas participando do Dia Internacional da Felicidade, com uma palestra com um conteúdo muito interessante sobre felicidade sustentável. Se você quiser se inscrever, o link está nos stories ou também aqui no feed. E te desejo um excelente fim de semana. Tchau, tchau.